Essa história, ela é um caso que merece a sua atenção, porque, evidentemente, que nós estamos falando, nesse período da pandemia, de casos que eventualmente se agravam, onde as pessoas precisam das informações, saber exatamente para onde correr, a quem recorrer. Muitas pessoas que estão enfrentando ou tendo que sepultar os seus parentes não estão entendendo muito bem como é que funciona a regra para a definição do local de enterro. Se você, eventualmente, tem um familiar, ou tem um jazigo, ou tem um local num dos cemitérios públicos, onde você normalmente costuma sepultar os seus entes queridos, estão ali, todos ali reunidos, você não necessariamente terá o direito de sepultá-lo se ele tiver morrido pela Covid-19. Isso aconteceu com uma família aqui em Teresina que passou a ter dúvidas. Será que todo mundo que morrer vítima da Covid terá que sepultar as pessoas num cemitério só? Conheça essa história, acompanhe esse caso com Tiago Melo e Gorete Santos e você vai ter a resposta para essa dúvida que surgiu aqui na capital. Vamos acompanhar. Francisca Madeira Anchieta, 84 anos, passou 6 dias internada em um hospital privado com quadro de infecção pulmonar. A declaração de óbito, expedida na madrugada de 9 de junho, indica morte por disfunção de múltiplos órgãos, sepse e pneumonia. Conceição, a filha, estava preparando o velório da mãe quando recebeu uma ligação do hospital informando um erro na declaração de óbito. Você não falou não que era Covid lá? Não, eu não falei não porque o caso dela é só suspeita, não foi confirmado que ela está com Covid. Mas é Covid. Deixa eu lhe dizer, a BO, a gente verificou que a BO dela estava errada, estava faltando uma informação. A nova DO, abreviação para declaração de óbito, apontou como causa da morte da idosa síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. O sepultamento, previsto para acontecer num cemitério público na zona norte da capital, teve que mudar de lugar. O cara da funerária disse, olha, sua mãe não vai ser enterrada no cemitério Santo Antônio porque é Covid. Covid não pode ser enterrado em cemitério do estado. Por determinação da prefeitura, os mortos por Covid-19 devem ser enterrados no máximo 3 horas depois do óbito. Como os cemitérios públicos fecham à noite, aqueles que morrem entre 6 horas da noite e 6 horas da manhã são encaminhados para cemitérios particulares conveniados com a prefeitura. O corpo de Dona Francisca veio para este cemitério na zona sudeste da capital. A família agora está preocupada, pois foi informada que terá custo com o jazigo após 3 anos. Por telefone, a conversa foi diferente. A gente vai ter que comprar terreno, como é que é? Não, meu amor, está sendo disponibilizado pelo governo do estado, viu? A senhora não vai pagar nada por isso não, viu? Inclusive, eu já mandei substituir a guia do enterro. Quando o rapaz chegar aqui, aí eu ligo para a senhora se dirigir lá para o hospital e de lá já vai direto para o cemitério. A administradora do cemitério explica que o custo apresentado pela empresa durante o sepultamento é opcional. Pelo jazigo, não, de jeito nenhum. Isso é uma coisa que a prefeitura está doando naquele momento. Além do jazigo, ele vai fazer uma escolha, no caso de padrão, comprar sua lápide, né? Que eu acho que todo mundo quer essas coisas organizadinhas, mas isso não é obrigatório. A gerente esclarece que o cemitério possui 498 jazigos para a prefeitura de Teresina. Essa reserva já seria prevista no contrato de concessão da empresa. Sobre custos após 3 anos de ocupação do jazigo, ela confirma, justificando que a cobrança é legal. Ele tem um período de 5 anos, tá? Ele não vai ter custo nenhum, mas isso também está sendo analisado com o jurídico da nossa empresa e o jurídico da SDU. Veja como é complicada a situação. Primeiro, a dúvida sobre o motivo da morte. Confirmação pela Covid-19. Não, peraí, não vamos sepultar, não. Tem que ser num local específico. E depois, a questão que envolve os custos eventuais esse obrigatório sepultamento por conta do horário nesse cemitério.
A repórter Gorete Santos foi até a SDU Sudeste para tentar entender exatamente como é que está funcionando essas regras e explicar para você que acompanha o Jornal do Piauí. Gorete Santos. Olá, Joelson. Uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos. Olha, por lei, os cemitérios particulares, eles já têm que reservar 10% para a prefeitura. No caso de Teresina, durante o período da noite, esse espaço está sendo cedido especialmente para as vítimas da Covid-19. A gente vai tirar essas dúvidas, portanto, agora com o superintendente da SDU Sudeste, Isaac Menezes, está conosco, trazendo primeiro essa informação para essa família, que teve um parente, né, uma mulher enterrada em um cemitério particular e agora ela está com a dúvida se ela vai ter que arcar com os custos. Como é que funciona esse procedimento? Boa tarde. Boa tarde. Pronto, primeiramente, para explicar como funciona esse procedimento todo, o decreto municipal, o decreto 19.657, foi elaborado com algumas premissas e restrições de instruções baseadas na Organização Mundial da Saúde, na Anvisa e no Ministério da Saúde, que são, nós temos que ter cemitérios funcionando no período noturno, que no nosso caso foi decretado os cemitérios jardins. Nós precisamos ter um tempo limite para sepultamento pós-óbito, que no caso a impossibilidade de se executar os serviços de tanatopraxia, que são os embalsamentos e demais serviços de conservação dos corpos. Por isso o enterro deve ocorrer em 3 horas. Nesse caso, a família deve se dirigir ao plantão funerário, levando a documentação e há 2 situações. A primeira, se for durante o dia, ele pode ocorrer o sepultamento em qualquer cemitério que a pessoa já tenha algum jazigo. E funciona toda a legislação normal referente aos cemitérios, inclusive sobre a perpetuidade. Ou seja, durante 3 anos o corpo permanece no local sem taxa alguma. Posterior, se a família tiver interesse em permanecer com o corpo no local, sem ter exumação, ela precisa pagar uma taxa. Isso está definido em lei municipal. A outra situação, se a pessoa não tiver um jazigo ou acontecer no período noturno, a prefeitura, para evitar custos e para garantir o enterro, o sepultamento em até 3 horas, a prefeitura ela doa um auxílio funeral, que é o quê? Tanto o traslado do corpo, como a urna funerária, que é o caixão, como o jazigo em si do cemitério, é tudo pago pela prefeitura. E vai para os cemitérios jardins do município em concessão com a prefeitura, que são Alta Ressurreição ou Recanto da Saudade. Nesse caso específico, obedece o mesmo regramento da legislação municipal. Após 3 anos, se a família quiser permanecer com o corpo no local, ela deve pagar uma taxa de perpetuidade. Se ela não quiser, o corpo faz exumação e perde aquela vaga no local. Agora, superintendente, no caso dessa taxa, nos cemitérios particulares, a pessoa que está com parente, ela vai seguir a mesma taxa que paga pela prefeitura ou essa taxa, ela no caso, o valor que é cobrado dos cemitérios particulares para os demais casos, por exemplo? Não, olha, o valor que é cobrado da taxa, ela está definido no Código Tributário do município. Aquela vaga dentro do cemitério Jardim, que é um cemitério particular, mas ele tem 10% das vagas cedidas ao município. Então, aquela taxa, ela tem que obedecer ao Código Tributário Municipal. Então, é a mesma taxa que se paga no cemitério público, é a que vai ser paga no cemitério Jardim. Então, o cemitério particular não pode cobrar uma tarifa a mais, uma tarifa diferenciada por esse serviço? Não pode. Inclusive, os cemitérios Jardim, se você hoje for fazer um plano lá de um jazigo, eles já deixam embutido o valor. Eles não lhe cobram, durante 3 anos, um valor para perpetuidade. O valor deles nos cemitérios de jardim já estão embutido a perpetuidade. Então, essa taxa, quem vai cobrar, na verdade, é o município, de acordo com o nosso Código Tributário. Um valor que é o mesmo dos cemitérios públicos, normalmente, de acordo com a lei municipal. Como é que está a demanda de vagas, já que, infelizmente, o número de mortos pela Covid-19 em Teresina já chega a 246? Nós já estamos próximo de 200 vagas utilizadas nos cemitérios jardins, juntando Alta Ressurreição e Recanto da Saudade. Então, nós temos hoje, no momento, em torno de 600 vagas juntando os 2 cemitérios. Então, já temos hoje cerca de 30% das vagas ocupadas. Muito obrigada, então, ao superintendente da SDU Sudeste, Isaac Menezes, pelas explicações aqui ao Jornal do Piauí. Joelson.
Tá aí, Gorete Santos, obrigado pelas informações, tá aí feitos os esclarecimentos. Que situação complexa, hein? 30% das covas aí ocupadas e em 2 cemitérios. É muito difícil, num momento como esse, você equacionar todas essas questões. Velocidade de testes, velocidade de exames para pacientes depois da morte, localização exata das pessoas para evitar problemas com contaminações, manter os velórios vazios, colocar nos cemitérios devidos, evitar a cobrança das taxas, saber o que é direito, o que é que eu tenho direito, o que é que eu posso, o que é que eu não posso. Tudo muito complexo. Impressionante essa situação. Mas, com informação e esclarecimento, aos poucos, vamos iluminando o cotidiano das pessoas. Está aí a reportagem da Gorete e do Tiago Melo trazendo esses detalhes para nós.